Olá, eu sou a Laís Siqueira, sou psicóloga, especialista em psicopedagogia e em neuropsicologia e hoje iremos conversar sobre a avaliação de crianças até os 5 anos de idade, a partir dos 6 meses de vida até os 5 anos de idade. Essa avaliação, em alguns casos, é considerada como uma avaliação de pré-escolares, mas a gente também realiza essa avaliação em crianças que ainda não frequentam a escola. Então, a gente consegue avaliar a partir de 6 meses de vida, por exemplo, um bebê, em que a gente consegue observar os comportamentos desta criança, a interação dele com os jogos, com os pais, com a examinadora, e também tem a parte que é realizada com os pais, que são as escalas de comportamento, são os inventários e também a história de vida que esses pais acabam contando desta história. Além de trabalharmos também com a parte de análise de vídeos caseiros, análise de relatórios de outros profissionais, entramos em contato também com os profissionais e também, caso a criança esteja na escola, com a escola para que a gente saiba como que é a interação dela, como que são os comportamentos dele no ambiente escolar. Então, dependendo da queixa, da demanda, da idade da criança, a gente divide as sessões exatamente iguais, em sentido de pais e da criança. Então, por exemplo, se a gente avalia uma hipótese diagnóstica do transtorno do espectro do autismo, a gente realiza geralmente de 8 a 10 sessões. Então, seriam 4 sessões com os pais e 4 sessões com a criança, sendo que nas sessões com os pais, a criança também está presente. Então, no total, a gente vê a criança em 8 sessões. Só que nas sessões com os pais, eu estou ali conversando com os pais, preenchendo as escalas de comportamento e a criança está brincando. Contudo, também estou observando esse comportamento da criança, como que ela está interagindo com os brinquedos, como ela lida com a sala, com a minha presença, com a relação com os pais, se no final ela guarda ou não guarda os brinquedos, tudo isso é avaliado. Então, além dessas consultas com os pais, desta observação feita com a criança, tem a parte da testagem com a criança. E aí, é claro, dependendo da idade, a gente vai diversificando as avaliações, os testes. Então, por exemplo, com uma criança de 4 anos, a gente já tem uma bateria até que extensa de testes, em que a gente consegue ver a cognição, a parte de execução, a parte verbal, pré-alfabetização, então memória, linguagem, atenção, a parte quantitativa, né, da matemática, por exemplo. Então, a gente tem vários aspectos aí cognitivos que são avaliados além do comportamental. Então, é extremamente importante que essas avaliações sejam realizadas assim que há uma queixa, uma demanda, alguma dúvida em relação ao comportamento da criança. Então, a gente trabalha em cima de hipóteses de dificuldades ou caso os pais tenham percebido alguns comportamentos diferenciados ou a escola acabou encaminhando, o neurologista acabou encaminhando, a gente consegue investigar e chegar aí a uma conclusão, uma hipótese diagnóstica, se houver, claro, algum diagnóstico, por exemplo, do transtorno do espectro do autismo ou um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, um transtorno da linguagem. Ao final desse processo de avaliação neuropsicológica, a gente consegue chegar a uma conclusão e quais são as intervenções, os melhores encaminhamentos, o que é necessário fazer, a gente acaba aí divulgando nesse laudo também, que geralmente tem de 12 a 14 páginas. Então, após as 8 ou 10 sessões, geralmente leva-se 15 dias para elaborar esse laudo e depois na devolutiva é conversado sobre os resultados, desempenhos desta criança. Então, esse é um breve relato do que seria a avaliação nos pequenininhos e deixo o meu contato, fiquem à disposição para tirarem qualquer dúvida. Um abraço!